Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 3. Livro de Jonas, no capítulo 3. O título da mensagem de hoje é o seguinte: Jonas, o profeta obstinado. Jonas, o profeta obstinado. Vamos ler esses 5 versos aí do capítulo 3. Jonas 3, a partir do verso 1. Quem está comigo diz aleluia. A palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E eu vou parar por aí. Um resumo aí do que é a história de Jonas. A Bíblia fala que em determinado momento Deus vem a Jonas, um profeta em Israel, e manda ele ir para uma cidade estrangeira, uma cidade chamada Nínive, e ali pregar uma mensagem até que um tanto curiosa também. A mensagem não era a mensagem que muitos de nós estão acostumados, uma mensagem motivacional, uma mensagem aí que afaga às vezes o ego do servo do Senhor. Pelo contrário, foi uma mensagem de confronto, uma mensagem de exortação. O recado era o seguinte: olha, daqui 40 dias vocês todos irão morrer, a não ser que vocês mudem. E a Bíblia fala que Jonas recebe aquele mandamento, aquela ordem do Senhor, mas ele escolhe não obedecer. Ele desobedece a ordem do Senhor. E ao invés de ir para Nínive, ele vai ali para Jope, ou uma cidade também que é chamada de Jafa, ali no porto. Ele vai para uma cidade muito distante, do outro lado. Para você ter uma noção, ali Nínive ficava de Jope em torno aí de 600 quilômetros. E ele pega um navio para ir para Tarsis, que ficava a quase 40 mil quilômetros de distância de onde ele estava. A Bíblia fala que no meio do caminho, se você ler o capítulo 1 do livro de Jonas, Deus envia uma tempestade. Por conta da desobediência de Jonas, ele experimenta aquele negócio severo, aquela terrível tempestade, a ponto que os seus companheiros de barco ficaram desesperados. E por fim, através de uma palavra dada pelo próprio Jonas, eles jogam Jonas para fora do barco, e Jonas é engolido por um grande peixe. No meio de uma tempestade, depois de ter desobedecido, dentro da barriga de um grande peixe, a Bíblia fala que Jonas se arrepende. A Bíblia fala que Jonas clama ao Senhor. A Bíblia fala que Jonas pede perdão ao Senhor. Você pode ler toda a oração de Jonas no capítulo 2 do livro de Jonas. E quando Jonas clama ao Senhor, Deus ouve o clamor de Jonas. E a Bíblia fala que Deus dá ordem para que o peixe grande cuspa Jonas para fora ali da sua barriga. E eu gosto do capítulo 3, e por isso que eu escolhi compartilhar com vocês os primeiros versos do capítulo 3, porque para mim o capítulo 3 do livro de Jonas é o capítulo da redenção, é o capítulo da misericórdia. Depois de ter desobedecido, depois de ter fugido, depois de ter causado uma tempestade, depois de ter sido engolido pelo peixe, depois de ser cuspido pelo peixe, a Bíblia fala em Jonas capítulo 3, verso 1, e Deus falou mais uma vez com Jonas.
E Deus falou mais uma vez com Jonas. Em outras palavras, Deus deu mais uma chance a Jonas. Deus deu uma nova chance a Jonas. Porque o nosso Deus é Deus de novas chances. O nosso Deus é Deus de novas chances. Ele te ama tanto, Ele quer tanto o seu bem, que se você se arrepender, Ele vai te dar uma nova chance. O nosso Deus é Deus de novas chances. A Bíblia fala que Deus fala novamente com Jonas, e ele vai pregar ali para a cidade de Nínive. Tem muita gente que conclui e fica com esse questionamento na cabeça: por que que Jonas desobedeceu? Por que que Jonas escolheu fugir? Será que Jonas de fato era homem de Deus? Será que Jonas de fato conhecia a Deus? E deixa eu te dar um pouco de contexto para você entender. Sim, Jonas era um grande homem de Deus. Talvez colocaria todos nós aqui no bolso. Era um grande homem de Deus em Israel. No livro de Reis, a Bíblia fala que ele foi um profeta de muita relevância na nação de Israel, no período do rei Jeroboão II, porque teve um outro Jeroboão antes dele. Foi através de uma palavra que Jonas deu, ele foi usado por Deus para liberar essa palavra, que o povo de Israel, a nação de Israel, teve vitória e conquistou algumas cidades, a nação expandiu. Foi através de uma palavra de Deus, dada através de Jonas, que o povo de Israel enfrentou, em algumas ocasiões, venceu o exército assírio. Jonas era um homem de Deus, um profeta do Senhor. No Antigo Testamento, os profetas que foram usados pelo Senhor, eles foram usados no contexto da lei, no contexto do Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha sido manifesto, e foi através de Jesus que nós, que não somos da descendência natural de Abraão, nos tornamos da descendência de Abraão pela fé. Foi através de Jesus que povos que não são o povo de Israel foram também alcançados. Foi através de Jesus que nós fomos incluídos na mesa de Abraão. Mas não no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jonas era um profeta para os israelitas. Naquele contexto em que Jonas vivia, não tinha aquele negócio de orar para que outras nações se convertessem a Deus. Não tinha esse processo de evangelização que nós temos no contexto do Novo Testamento. Salvação era para os judeus. O povo de Deus era o povo de Israel. Os profetas foram levantados para falar com o povo de Israel e pelo povo de Israel. Não só isso. Nínive, a cidade no qual Deus estava comissionando Jonas aí, era a capital do Império Assírio. Uma cidade grande, mais de 100 mil habitantes, uma cidade imensa para aquela época. Uma cidade completamente alheia ao Deus de Israel. De fato, a história e os textos bíblicos relatam que o povo de Nínive eram conhecidos pela sua crueldade. Um povo cruel, sanguinário. Um povo que decapitava os seus oponentes. Um povo que dilacerava os corpos dos seus inimigos e expunha em praça pública. Um povo extremamente alheio ao Deus de Israel. Nesse contexto, que Deus vem até Jonas e faz esse pedido extremamente inusitado. E pedido de Deus é uma ordem. Ele vem e dá aquela direção extremamente inusitada para o contexto daquela época. Vai para aquela cidade daquele povo inimigo de Israel,
vai naquele povo sanguinário, vai aos ninivitas e pregue o juízo do Senhor. Jonas ouve aquilo e para todos aqueles preconceitos que ele tinha na sua mente foi um choque. Mas Jonas sabia que um pedido de Deus não é um pedido, é uma ordem. Uma direção de Deus é para ser obedecida. E a Bíblia fala que deliberadamente ele escolhe ir para outra direção. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Interessante que se você estudar um pouco mais do livro de Jonas, você vai ver a razão da desobediência de Jonas, que de fato nos ensina qual que é a raiz da desobediência, não só de Jonas, mas também da sua, da nossa. A Bíblia fala que Jonas vai, por fim, depois que aconteceu tudo aquilo, ele é cuspido pelo peixe, e ele vai finalmente pregar em Nínive, depois de ter se arrependido. E ele fala sobre o juízo do Senhor. A cidade era tão grande que ele percorre a cidade em 3 dias, falando só sobre o juízo do Senhor, para o povo se arrepender. E sabe o que acontece depois dos 3 dias? Nós acabamos de ler, o povo se arrepende. Até o rei entrou na história e conclamou um jejum, para que o povo se arrependesse dos maus caminhos e se voltasse para Deus. Houve uma transformação, uma reviravolta, um avivamento na cidade de Nínive. Era para que todo o profeta do Senhor, ou todos os profetas do Senhor que experimentassem algo assim, regozijassem, jubilassem. Mas se você ler no capítulo 4, depois que Jonas viu que o povo arrependeu e que Deus perdoou, Jonas fica frustrado. A Bíblia fala que ele fica furioso, ele fica indignado. Todos os profetas do Antigo Testamento que se frustraram, a Bíblia fala que eles se frustraram porque o povo não deu ouvido a eles. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que se frustrou porque o povo ouviu a ele. O povo ouve Jonas, o povo se arrepende e Deus perdoa. E a Bíblia fala que Jonas vai falar com Deus. Deus vira para Jonas e pergunta: por que você está bravo? É razoável a sua ira? Aí Jonas revela o motivo da sua desobediência. Ele diz: Senhor, eu sabia que o Senhor é amoroso, que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor era compassivo, e que se os ninivitas se arrependessem, o Senhor os perdoaria. Por isso eu fui para Tarsis, porque eu não queria que Nínive fosse perdoada, porque eu não queria que o Senhor não executasse o seu juízo sobre eles. Presta atenção aqui, a fala de Jonas nos ensina muito. Como eu falei, Jonas era um homem de fé. Jonas não desobedeceu por falta de fé. Jonas não desobedeceu porque ele não cria em Deus. Nós sabemos na história que ele era um homem de fé, ele era um homem que cria no Senhor. O problema de Jonas não foi não crer, o problema dele não foi falta de fé, o problema de Jonas não foi medo. Eu falei, o povo de Nínive era sanguinário, mas ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia, que contra Deus não há povo sanguinário suficiente que possa subsistir ao agir de Deus, ou resistir ao agir de Deus. O problema de Jonas não foi falta de fé, não foi que ele não cria, não foi medo. O problema de Jonas foi que ele não concordava com Deus. O problema de Jonas foi, presta atenção, que ele não confiava em Deus.
O problema dele não foi que ele não tinha fé, não foi que ele tinha medo, não foi que ele não cria, o problema dele foi que ele não confiava em Deus. Você só não segue as instruções de alguém quando você não confia que aquela pessoa sabe o que está fazendo. A raiz da desobediência é a falta de confiança. Talvez o motivo que você tenha dificuldade em obedecer ao Senhor é que você de fato não confia no Senhor. Porque a raiz da desobediência é a falta de confiança. Se alguém te der instruções ou direções para chegar a algum lugar, você só vai seguir as direções daquela pessoa se você confiar nela. Se você confiar que ela sabe o que ela está dizendo. Se você confiar que ela sabe o que está falando. Quando você não confia, você não segue as direções. Quando você não confia, você não obedece ao Senhor. A Bíblia nos mostra isso desde lá do jardim. O motivo no qual Eva desobedeceu. Só tinha uma ordem, um mandamento, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí de repente vem a serpente, possuída pelo diabo, e começa a passar a lábia ali em Eva, na mulher. O que foi que Deus te disse? Para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que ele disse isso? Ele te disse isso porque se você comer, você vai se tornar igual a ele, você não vai morrer. Se você comer, vai ter algo melhor para você. E Deus está te impedindo de ter algo melhor. Em outras palavras, o que a serpente estava dizendo era: Deus não sabe o que é melhor para você. Em outras palavras, o que a serpente estava dizendo era: Deus não é digno da sua confiança. A raiz da desobediência é a falta de confiança. Mas eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui para te lembrar nessa noite que o nosso Deus é digno de confiança. O Espírito Santo me trouxe aqui para te lembrar e te dizer que vale a pena confiar no Senhor, porque se você confiar no Senhor e obedecer ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Por mais inusitado, por mais curioso que sejam os mandamentos do Senhor, por mais ilógico que possa parecer, pisa nas águas no meio de uma terrível tempestade, suba numa cruz, vai lá em Nínive, naquele povo sanguinário, e pregue o arrependimento. Por mais inusitado que possa ser o mandamento do Senhor, vale a pena confiar no Senhor, porque Deus sempre sabe o que faz, os olhos deles estão em todos os lugares. Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Você vê em parte, a sua visão é extremamente limitada. Deus, Ele vê o todo. Deus vê daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, a fonte de toda a sabedoria. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor. Estudando a história de Jonas, você percebe que Deus tinha um propósito para Jonas. Se Jonas tivesse obedecido, ele teria sido protegido daquela tempestade. Aquela tempestade foi resultado da desobediência. Se ele tivesse obedecido a palavra, ele teria sido poupado de ter sido feito comida de peixe. O propósito de Deus para Jonas era sim para abençoar Jonas. E não só isso. Deus queria abençoar uma cidade inteira através de Jonas. Através do seu testemunho, através da sua fala que Deus tinha dado a ele. Do seu chamado, uma cidade inteira viria a se arrepender e se voltar ao Senhor.
Da mesma forma, Deus tem um propósito para cada um de nós, para a sua vida. Não existe vida sem propósito, Deus não faz nada sem propósito, Deus não te fez sem propósito, Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus é para te abençoar, porque Ele te ama. A Bíblia nos fala por várias e várias vezes isso. Jesus veio para que a sua alegria fosse completa, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. É sim para te abençoar, mas não só isso. Deus não só quer te abençoar, mas Deus quer alcançar os ninivitas através da sua vida. Deus não só quer te abençoar, mas tem cidades que Ele quer abençoar através de você, tem vidas que Ele quer alcançar através de você. Deus não só quer te abençoar, mas Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer abençoar outros através de você, da mesma forma que Ele tinha para Jonas. Só que a Bíblia fala que por falta de confiança, Jonas desobedece. A Bíblia fala que ele vai para Jope, ali no porto de Jope, ele pega um barco para ir para Tarsis, um local que era extremamente distante do propósito que Deus tinha para Jonas. Olha que interessante. O barco estava lá disponível, acessível, a oportunidade estava lá, presta bem atenção em nome de Jesus. Sempre vai haver um barco disposto a te levar para longe da vontade de Deus para a sua vida. Sempre vai haver uma oportunidade disposta a te levar para longe de Nínive, para longe dos planos que Deus tem para você. Toma cuidado com os barcos que estão aparecendo na sua frente. Toma cuidado com as oportunidades que estão adiante de você, nem todas vêm de Deus. A Bíblia fala que ele pega o barco, ele entra no barco. Depois no texto nós percebemos que o barco era de marinheiros, que estavam acostumados ali com aquele mar, o mar Mediterrâneo. E a Bíblia fala que Deus ele envia uma tempestade tão terrível que fez com que aqueles marinheiros experientes, eles temessem pela própria vida. Eles concluíram que tinha algo a mais ali na tempestade, que não era normal, não era uma tempestade como as outras, era uma tempestade sobrenatural. E a Bíblia fala que eles começaram a clamar pelos seus deuses. Olha que interessante, Jonas, distante do propósito de Deus, ele não só prejudicou a sua vida, como prejudicou a vida daqueles que estavam à sua volta. Jonas, fora do propósito de Deus, da vontade de Deus, ele não só afligiu a sua vida, como afligiu a vida daqueles que estavam à sua volta, daqueles marinheiros, que não tinham nada a ver com aquela situação. Isso me traz tanto temor, meu irmão. Quando você está fora do propósito de Deus para a sua vida, você não só prejudica a sua vida, como você prejudica a vida daqueles que estão à sua volta. Em outras palavras, o oposto também é verdadeiro. Se você quer abençoar os seus, se você quer abençoar aqueles que estão no seu barco, se você quer abençoar aqueles que estão à sua volta, viva o propósito de Deus para a sua vida, viva a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele faz o seu cálice transbordar. O conteúdo não só te abençoa, mas transborda sobre os que estão à sua volta. A Bíblia fala que eles enfrentam a tempestade. Agora, tenta olhar essa tempestade na ótica dos marinheiros. Aquela tempestade não era para eles. E de repente eles passam por Jope, pegam Jonas. Jonas entra no barco e começa uma terrível tempestade. A Bíblia fala que eles começam ali a clamar pelos seus deuses, eles nem conheciam o Deus de Israel, e de repente fizeram um método lá que concluíram
com certeza pela direção ali do Senhor, que estava cuidando de tudo nos bastidores, que quem estava errado ali era Jonas. E eles vão atrás de Jonas, e olha que Jonas estava lá embaixo no barco dormindo, não estava nem preocupado com a tempestade. Eles acordam Jonas, Jonas conta toda a história, e conta que ele mesmo estava errado, que ele servia o Deus de Israel, ele servia ao Criador dos céus e da terra e dos mares. E a Bíblia fala que Jonas ainda dá uma direção para eles, fala, ó, me joga do barco, porque se eu sair desse barco, a tempestade vai cessar. Os marinheiros relutam com aquilo, porque temem o Deus de Jonas. Olha que coisa. Quando Deus está na história, Deus usa até a tempestade. Os marinheiros começaram a olhar para o Deus de Israel. E a Bíblia fala que eles começaram a orar, que não queriam jogar Jonas para fora do barco. E por fim eles jogaram Jonas para fora do barco. E quando viram a tempestade cessar e o mar se acalmar, eles começaram a louvar ao Senhor. Isso também me traz um temor, meu irmão. Presta atenção na ótica dos marinheiros. Porque Jonas entrou no barco, veio uma terrível tempestade. Tempestade essa que só findou, só acabou quando Jonas foi tirado para fora do barco. Tire Jonas do seu barco. Tire Jonas do seu barco. Aquele camarada que deliberadamente está fora do propósito de Deus, que decidiu desobedecer a Deus, que está no seu barco, ele pode estar causando tempestades desnecessárias sobre a sua vida. Muitas vezes as tempestades só vão acabar, o mar só vai acalmar, se você tirar Jonas do seu barco. Jonas é aquele relacionamento, Jonas pode ser algumas amizades, Jonas pode ser uma situação que te tira do propósito de Deus para a sua vida, que atrasa o propósito de Deus para a sua vida, que não é de Deus para a sua vida. Deus não vai tirar Jonas para você. A Bíblia é recheada de exemplos sobre isso. Em determinado momento da história de Abraão, o seu sobrinho Ló foi como Jonas. Começou a gerar contenda, começou a atrapalhar o propósito de Deus. Ele precisou tirar Jonas do barco. Deus nos ensina a amar todas as pessoas, amar como Deus ama. Mas a Bíblia nos ensina a ser seletivos nos nossos relacionamentos. A Bíblia é bem clara em dizer que as más conversações corrompem os bons costumes, atrapalha você, te prejudica, te tira do propósito de Deus, causam tempestades desnecessárias. Se você quer viver o plano de Deus para a sua vida, se você quer viver o propósito de Deus sobre a sua vida, se você quer ser poupado de tempestades desnecessárias, tira Jonas do seu barco. Ainda que seja sacrificial, corte esse relacionamento, ore por todos, abençoe todos, mas não dê ouvidos a eles. Muitas vezes não é relacionamento próximo e presencial, muitas vezes é deixar de seguir uma pessoa na internet, deixar de ouvir ou assistir um conteúdo. Tira Jonas do seu barco em nome de Jesus e viva o propósito de Deus para você. Interessante que na história de Jonas nós aprendemos também que o propósito de Deus é muito maior do que nós mesmos. O propósito de Deus para você é muito maior do que você. Fazendo uma comparação aqui, fácil de entender, o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que os anos que você vive aqui na terra. Seja 70, 100 anos, 120 anos. A Bíblia fala que na criação do mundo, há milhares de anos atrás, Deus escolheu você. Deus pensou em você. Deus projetou a sua vida. Lá na criação, antes do jardim do Éden, antes de Adão pecar, Deus já tinha
projetado um plano ao seu respeito, Ele já tinha escolhido você. Ele preparou tudo aí que aconteceu até a sua chegada, até você vir ao mundo aqui, e você vivesse nessa época, em 2022. E não só isso, o propósito de Deus não só começou há milhares de anos antes de você nascer, como que se um dia você partir para a eternidade, e se Jesus não voltar, na eternidade tem promessas do Senhor que ainda se cumprirão na sua vida. O plano do Senhor ainda vai se cumprir na sua vida também, durante toda uma eternidade. Então o propósito do Senhor para a sua vida é muito maior do que os anos que você viver aqui na terra, é muito maior do que você. Se Jesus não voltar e você for ali para a glória, você vai deixar um legado aqui na terra. Pessoas serão influenciadas pela sua vida aqui na terra. O propósito de Deus para você é muito maior do que você. Há milhares de anos depois, nós estamos sendo abençoados pela história de Jonas. Alguns anos atrás, eu conversei com um amigo meu missionário. Foi na época que o Estado Islâmico cresceu ali na região do Oriente Médio. E ele me contou uma história interessante. O Estado Islâmico, aquele grupo terrorista, ele expandiu ali na região da Síria, do norte do Iraque. E por fim ele conquistou uma cidade chamada Mossul, no norte do Iraque. Uma cidade grande que era desconhecida aqui para o ocidente, mas uma cidade extremamente relevante ali para a região. E ele contando para mim que o Estado Islâmico tinha um interesse substancial ali na cidade de Mossul. Ele queria conquistar a cidade, de fato, por alguns anos. Ele conquistou e ele estabeleceu ali a sede do califado muçulmano, do Estado Islâmico. E ele foi me contar um pouco sobre essa cidade de Mossul, ali no norte do Iraque. Por mais que fosse uma cidade ali do norte do Iraque, que sobreviveu ali aos anos do Saddam Hussein, a cidade de Mossul era a cidade com mais cristãos em todo o Oriente Médio. Uma cidade que tinha centenas de milhares, calcula-se que tinha mais de 1 milhão de cristãos vivendo em Mossul, cristãos praticantes, cristãos verdadeiros. E por isso o interesse do Estado Islâmico, que o interesse deles era dissipar todas as minorias ali na região, no tal califado, e principalmente os cristãos, nós sabemos o motivo. E olha que interessante, eles, com todo afinco ali, eles queriam conquistar a cidade de Mossul, porque lá é a cidade proporcionalmente com mais cristãos do Oriente Médio. Calcula-se que centenas de milhares de cristãos durante esse avanço do Estado Islâmico ali na região, fugiram de Mossul e muitos infelizmente foram martirizados. E ele me contou um pouco mais sobre Mossul, e ele me trouxe à memória algo muito interessante que tem tudo a ver com aquilo que eu quero pregar. A cidade de Mossul, no norte do Iraque, anos lá atrás, se chamava Nínive. A cidade de Mossul hoje, que ainda é a cidade de Mossul, hoje o Estado Islâmico não está mais lá, o Iraque que comanda ali a cidade, é a terceira cidade maior do Iraque. Ela, anos lá atrás, ela se chamava Nínive. E a cidade de Mossul, lá no período de Jonas, era a capital do Império Assírio. Era a cidade de Nínive. Olha que tremendo, quando eu ouvi isso, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Hoje a cidade de Mossul é a cidade com mais cristãos proporcionalmente em todo o Oriente Médio. Quem que plantou as primeiras sementes em Mossul? Quem que plantou as primeiras sementes em Nínive? Contra a sua vontade, porque ele estava obstinado ali no início.
Mas pela ordem do Senhor, Jonas, há milhares de anos atrás, foi ali em Nínive e exortou aquele povo, e a cidade toda se arrependeu, e a cidade toda se voltou ao Senhor. Depois Jonas, ele se ficou obstinado de novo, Deus falou com ele, transformou, e por fim anos se passaram, a cidade de Nínive teve altos e baixos, o povo se rebelou, depois voltou para Deus, mas milhares de anos depois, a semente que foi plantada lá, até hoje está frutificando. Há milhares de anos depois, porque Jonas obedeceu, até hoje Nínive é a cidade que mais tem cristãos ali no Oriente Médio. Eu concluo dizendo e te lembrando, o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que você mesmo. A Bíblia fala que a bênção de Deus se estende até 1000 gerações. Talvez você vai partir para a glória daqui a vários anos em nome de Jesus, e lá os seus tataranetos, os filhos, os netos dos seus tataranetos serão abençoados por sua causa, terão encontros com o Senhor, experiências com o Espírito Santo, porque você obedeceu hoje em nome de Jesus, porque você serviu o Deus de Israel, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo.